Olá, senhores, eu sou o professor Beto Tacano, serei o professor de vocês de processo penal, aqui do Sou Concurseiro e vou passar. Sem mais delongas, hoje vamos tratar dos princípios aplicáveis ao processo penal, mais precisamente os princípios constitucionais aplicados ao processo penal e outros princípios, embora não previstos na Constituição, de grande incidência em concurso público. Sem mais delongas, corta para 14 aí, meu amigo Wallace. O assunto é princípios aplicáveis ao processo penal. Vamos lá, senhores, falando já do primeiro princípio constitucional, previsto lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que é o princípio do devido processo legal, de longe dos maiores princípios aplicados ao processo penal. Olha aí a redação: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Corta para 14 aqui, vamos explicar esse princípio. Vamos lá, senhores, basicamente é assim: não pode alguém sofrer uma sanção sem um devido processo legal anterior que vá culminar nessa sanção. Você chegou lá, fui prender o cara na rua, fui pegar alguém que violou algum direito meu, já posso sancioná-lo sem um devido processo? Não, senhores, e o devido processo legal deve ser encarado de duas formas. Corta para a tela, vamos lá. Deve ser encarado em seu sentido formal, e no sentido formal, senhores, deve o processo obediência aos procedimentos previstos em lei. Vamos lá? Corta aqui para a tela. Basicamente é isso, senhores. Todo processo é uma relação jurídica que, no bojo da relação jurídica, será impulsionado por um procedimento. E esse procedimento é pré-estabelecido em lei. Não posso criar aí um procedimento para determinado fato isolado. Preciso de um procedimento pré-estabelecido. E para que haja um devido processo legal, é preciso uma análise a esses procedimentos. Não apenas uma análise, uma obediência a esses procedimentos. Mas não é só isso o devido processo legal. Ele também deve ser analisado em seu sentido material. Imaginem só, vem comigo, vamos pensar um pouco. Imaginem só que um indivíduo preencha aí os requisitos da prisão preventiva, porque os requisitos legais não conseguem abranger todos os casos que necessitam ou que não são possíveis ter a prisão cautelar preventiva. Perfeito, são requisitos bem etéreos do artigo 312, cabimento do artigo 313 e inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, todos esses artigos do Código de Processo Penal. Mas vamos imaginar, embora o agente preencha todos os requisitos legais em lei, não é apenas a análise legal que deve ser considerada. Também deve ser considerada se a ação do Estado será uma ação razoável e proporcional à ação. Vamos lá? Vamos para a tela? E esse é o sentido material do princípio do devido processo legal. Seria uma obediência à razoabilidade e proporcionalidade da ação do Estado no processo. Perfeito, professor. Então, vamos lá, vamos aqui para a tela. O devido processo legal tem que considerar, então, os procedimentos pré-estabelecidos e se esse procedimento será aplicado de forma razoável e proporcional à situação jurídica criada. Perfeito, professor. E baseado nesse princípio, todos os outros são derivados. Porque imagina só, o princípio do devido processo legal, que diz que tem que se atentar aos procedimentos pré-estabelecidos, também leva aí o contraditório, a ampla defesa e outros princípios que nós vamos comentar a partir de agora. Vamos lá? Próximo princípio. O princípio do contraditório. Senhores, embora ele seja tratado no mesmo artigo do princípio da ampla defesa, existe diferença. Olha só, existe diferença do princípio do contraditório e da ampla defesa. Seria mais ou menos isso. Sim. Wallace, estou falando sim.
Agora eu vou te dar a oportunidade de você dizer o seu não. Vamos lá. Eu sou a favor de determinada situação jurídica. Eu sou a favor do aborto, gente, é um exemplo, tá bom? É só um exemplo. Eu sou a favor do aborto, eu sou a favor de fulano, eu sou a favor de cicrano. Wallace, você é a favor de quem? Olha aí, ó. O Wallace já está dizendo que ele é contrário ao meu entendimento. Isso que eu acabei de oportunizar agora, Wallace, é o contraditório. É dar a oportunidade da outra parte contradizer o que eu estou falando e que eu estou mostrando. Tá bom, senhores? Vamos para a tela. Agora vamos analisar o princípio do contraditório. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Em linhas gerais, não traz uma definição texto constitucional. Então, senhores, coloquei uma definição para vocês. O contraditório é a ciência bilateral dos atos e termos processuais e possibilidade de contrariá-los. Em linhas gerais, vamos colocar em outra palavra. Como eu coloquei, exemplifiquei, é dar a oportunidade da outra parte de se manifestar quanto à prova ou manifestação da outra parte. Ou manifestação da outra parte. Vamos lá, corta para a tela. Senhores, em linhas gerais, o contraditório é apenas dar a oportunidade do outro contradizer. Ele pode contradizer? Pode. Também ele pode se resguardar ao direito de não contradizer ou de até concordar? Também, senhores. Mas apenas o ato de dar a oportunidade já obedeceria ao princípio do contraditório. Vamos para o próximo princípio sem mais delongas, senhores. Temos o princípio da ampla defesa. Agora vem para a tela. Vem para mim. Vamos lá. Já dei a oportunidade da pessoa contradizer o que eu estou dizendo. Falei o sim, o Wallace falou o quê? Não. Falei que era a favor, dei a oportunidade dele dizer que era contra. Senhores, isso é o contraditório. O que seria ampla defesa? Não é apenas dar a oportunidade dele contradizer o que eu estou dizendo. É dar a oportunidade dele provar por todos os meios legais o que ele está dizendo. Vamos lá. Eu sou a favor do aborto. Wallace, olha aí, já o Wallace é a favor da família. Não é a favor do aborto. Você não pode dispor de uma vida, embora esteja no seu corpo, querendo ou não, é uma vida. Visão perfeita, visão linda, mas agora eu vou dar a oportunidade dele dizer o porquê e provar o porquê das ideias dele. Isso é a ampla defesa. É dar a oportunidade ampla dele demonstrar, dele provar tudo que ele está alegando. Perfeito. Vamos para a tela e vamos analisar de forma jurídica agora, né? Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório. Novamente, a redação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que não nos traz uma definição. E coloquei logo abaixo a definição para você. Olha aí. A ampla defesa é o direito de defender-se utilizando todos os meios processuais possíveis e consiste no dever do Estado de garantir a todo acusado uma defesa o mais abrangente possível. Agora, corta para mim. Rapidinho, vamos discutir alguma coisa. Senhores, a sua defesa é dividida em duas. É dividida na autodefesa e na defesa técnica. Eu não entendi, professor, como assim autodefesa e defesa técnica? A autodefesa é aquela que o réu faz, o réu, o indiciado, o investigado, o acusado, faz no momento que pode ser ouvido, no momento que ele mesmo pode produzir provas. Ah, professor, então a autodefesa ele auto se defendendo em juízo. Exatamente, sem problema nenhum, entendimento. Está escrito, esse é o entendimento. Mas agora vamos pensar numa coisa. A autodefesa, ela é disponível?
Professor, não estou entendendo a sua pergunta. Você pode dispor do seu direito de autodefesa? Você pode dizer assim, não quero me defender. Você pode fazer isso? Pode. A autodefesa, além de ser um bem disponível, ela está presente aí. Ó, você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Você não é obrigado a falar. Estou falando o réu, o indiciado, o acusado. Não estou falando da testemunha, senhores. Estou falando do réu, do acusado, do indiciado, do investigado. Esse pode ficar em silêncio. Tem o direito de silêncio. E com o direito de silêncio, ele simplesmente está exercendo a disponibilidade da sua autodefesa. Com o seu direito de silêncio, ele está exercendo a sua disponibilidade em dispor. Sua disponibilidade em dispor, né? Extremamente redundante. Está para ficar bem claro na sua cabeça, para ele estar exercendo o seu direito de dispor deste direito. Ai, professor, então tá ótimo. E a outra defesa, que o senhor falou que era dividido em duas? No outro fato, nós temos a autodefesa e a defesa técnica. A defesa técnica, senhores, é aquela defesa realizada por profissional com capacidade postulatória. O defensor no exercício de defesa deste indiciado, acusado e investigado. Agora vamos lá, minha pergunta. O direito à defesa técnica é um direito disponível? Vamos pensar. Será que aquela música está certa? Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Será que a pessoa pode dispor da defesa técnica em juízo? E aí, o que você acha, Wallace? Será? Será que essa música está certa? Será que foi uma análise jurídica essa música ou não? Senhores, coleguinhas, me desculpem, né? Se vocês estiverem aí assistindo o vídeo, se preparando para concurso, minhas coleguinhas, vocês me desculpem. Você não pode dispor da sua defesa técnica no curso do processo penal, tá bom? Você não pode dispor da defesa técnica no curso do processo penal. Mesmo que por uma ordem milagrosa e divina, o senhor toque no coração do acusado e ele fale assim, ó, eu quero confessar tudo, eu quero me ver livre de tudo, eu vou pagar minha pena e vou largar essa vida de crime, eu não quero advogado nenhum. No curso do processo ele não pode dispor. Perceba que eu estou falando no curso do processo. Não estou falando no curso do inquérito policial, porque no inquérito policial, em regra, a presença do advogado é dispensável. É dispensada a presença do defensor no curso do inquérito. Mas no curso do processo, não existe isso. A defesa técnica no curso do processo, ela é indisponível. Vamos para o quadro agora? Colocar nossas anotações, vamos lá? A autodefesa, ela é feita pelo próprio acusado. Acusado, indiciado, tá bom? Réu, investigado. Em linhas gerais, acusado seria a mesma nomenclatura que réu, tá bom? Indiciado seria na fase do inquérito, indiciado e investigado na fase do inquérito policial. Tudo bem, vamos lá? E esse direito é um direito disponível que o réu exerce quando não comparece a uma diligência, quando não comparece a uma intimação, que ele exerce quando não comparece à audiência de instrução e julgamento, e, aliás, em entendimento do STF, com relação aos fatos, se houver alguma dúvida em relação aos fatos, para ele confessar ou não, não poderá mais haver a condução coercitiva do acusado ou indiciado. Justamente por isso, porque subentende-se que a sua não presença significa que ele está exercendo o seu direito a dispor do seu direito de autodefesa. Tá bom? Vamos lá agora. Quanto à defesa técnica, é feita pelo defensor. O defensor ele pode ser um defensor dativo, escolhido pelo juiz.
Ele pode ser um defensor público, aí ele certamente trabalha na defensoria pública, e ele pode ser um defensor constituído. Constituído, advogado. E essa defesa técnica feita por defensor, no curso do processo, é um direito indisponível. Deem uma lida no artigo 185, caput do Código de Processo Penal. Beleza? Vamos lá. Próximo princípio, senhores. Próximo princípio. Conseguiram entender? Tá tudo tranquilo? Ah, professor, sempre tive problema com princípios, porque eu não conseguia ver uma aplicabilidade dos princípios. E os livros que eu leio é muita teoria, professor. O cara vai falar lá da filosofia, da hermenêutica jurídica para explicar um princípio. Senhores, eu estou sendo direcionado, detalhado, mas a nossa apostila tem, na verdade, você pode dar uma olhada, essas definições jurídicas também. Vamos lá para o próximo princípio? O princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Vem para cá, corta para mim. Senhores, certamente vocês já ouviram. Isso aí, né? Você sai, qualquer lugar, se ouvir, você já assistiu filme, alguma coisa, já ouviu, dizendo que o réu será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá bom? Certamente você já ouviu. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rápida pausa, senhores. No próximo bloco a gente comenta esse princípio, tá bom? Forte abraço e até o próximo bloco.